Olhamos para o horizonte da China e o que vemos é uma epopeia de vidro e aço. Uma miragem de arranha-céus futuristas que parecem ter brotado do futuro. Mas o que poucos sabem é a batalha épica de engenharia oculta que acontece por baixo e ao redor desses gigantes. É uma luta silenciosa para mantê-los de pé e interligados, desafiando montanhas, mares e a própria lógica da construção. Nesta jornada, você vai descobrir as cidades que dobraram a gravidade, os túneis que ignoram a imensidão do oceano e os sistemas de mobilidade que reescrevem o limite de velocidade e altitude que a humanidade pode suportar. A tensão é palpável. Como pode uma metrópole com mais de 30 milhões de habitantes, como Chengxing, construída sobre rios profundos e encostas íngremes, funcionar sem colapsar sob o próprio peso e a complexidade do seu terreno? É um paradoxo fascinante. A China, um país de história milenar e tradições profundas, que em poucas décadas se tornou o laboratório vivo para as infraestruturas de amanhã. A China de hoje não é apenas um centro de produção. É o palco global das megaestruturas, onde o desafio geográfico é respondido com audácia tecnológica. É um campo de provas de IA, robótica e soluções de engenharia que desafiam o bom senso em função da necessidade demográfica. Por isso, este episódio é um mapa de descobertas. Nossa jornada começa nas inovações urbanas impossíveis, onde a cidade se devora e se recria. Avançaremos para o domínio dos mares e montanhas com pontes recordistas e, por fim, exploraremos as façanhas de mobilidade e o controle das forças naturais que moldam o planeta. Prepare-se para uma experiência visual e documental de alta profundidade, guiada pelo mistério de como a ambição se transforma em concreto e aço, revelando uma camada mais profunda da China a cada passo. Chongqing, a cidade que absorveu o metrô. Chegamos a Chongqing. Esta metrópole, assentada sobre o encontro dos rios Yangtze e Jialing, desafia qualquer planejamento urbano tradicional. Com um crescimento explosivo, sua arquitetura foi forçada a se curvar uma topografia brutal, feita de vales e encostas íngremes. A engenharia teve que abdicar da criação artificial de espaço plano. Em vez disso, encontrou uma solução surpreendente. Forçou a infraestrutura de transporte a existir dentro das edificações residenciais. A curiosidade principal é a estação Liziba. Ali, o monorail, o sistema de transporte ferroviário que serve a cidade, não passa ao lado ou por cima. Ele atravessa o coração de um bloco de apartamentos de 19 andares. É como se a cidade, faminta por espaço, tivesse absorvido sua própria linha de metrô. Esta fusão logístico-residencial é uma resposta direta à escassez de espaço. Não há desperdício. Do mesmo modo, a ponte horizontal suspensa, The Crystal, que conecta 8 arranha-céus no complexo Raffles City, paira como um navio flutuante no céu, uma homenagem poética à história portuária e fluvial de Chongqing. À noite, iluminada por LEDs personalizados, ela parece um portal de ficção científica. Mas se a China consegue dobrar a cidade e a gravidade ao seu desejo, o que acontece quando o desafio é a imensidão indomável e o tráfego caótico do oceano? Pontes e túneis, conectando o impossível subaquático. A próxima camada de descobertas nos leva ao delta do Rio das Pérrolas, onde o desenvolvimento costeiro impôs a construção de megaprojetos que pudessem lidar com correntes marítimas violentas, o tráfico de navios gigantescos. Para a engenharia, o desafio não era apenas construir pontes, mas garantir que a navegação livre de carregos não fosse comprometida. A solução foi radical. Autoestradas inteiras são submersas, criando túneis sob o mar que requerem a construção de ilhas artificiais para entrada e saída de veículos. A ligação Shenzhen-Zhongshan é um complexo assombroso de túneis, pontes e ilhas artificiais. Um verdadeiro quebra-cabeça logístico. Mas o ápice é a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a maior ponte marítima do mundo.
Para contornar a rota marítima, uma seção de 6,7 quilômetros foi transformada em um túnel, que desce a 40 metros de profundidade. Esta estrutura é apoiada por ilhas artificiais construídas no meio do mar, plataformas criadas com areia e concreto, que funcionam como portais. Milhares de pilares de acero e concreto resistentes à corrosão da ponte da Baía de Qingdao atestam a luta constante contra a natureza salina. Da corrosão e lentidão do mar, o próximo salto é em direção à velocidade da luz e à raridade do ar. É hora de desafiar os limites da altitude e o próprio tempo. Mobilidade, velocidade e sobrevivência em altitudes extremas. A necessidade de integrar vastas e isoladas regiões, como o Tibete, e a ambição de liderar a tecnologia de transporte impulsionaram a China para além dos limites convencionais de atrito e altitude. A curiosidade aqui é que a engenharia chinesa adapta o próprio ambiente de viagem. Não basta construir o trilho, é preciso adaptar o vagão para que a vida humana seja sustentável em condições onde o oxigênio é escasso. O resultado é a ferrovia Xinhai-Tibete, a linha de trem mais alta do mundo, alcançando a vertiginosa marca de 5.000 metros acima do nível do mar. Seus vagões são pressurizados e injetam oxigênio extra nos passageiros, garantindo a sobrevivência contra o mal de altitude. É uma proeza que transforma a viagem em uma câmara de adaptação móvel. Na outra ponta do espectro, encontramos o trem Maglev de Xangai, um pioneiro global que flutua sobre os trilhos a até 431 km por hora. Sua ausência de atrito materializa a ideia de velocidade pura. Mesmo o trem-bala Fuxing, um sistema convencional, mantém uma precisão assombrosa, com erro inferior a 10 segundos em viagens de longa distância, superando variações extremas de clima. A China provou que pode viajar rápido e alto, mas as formas que ela constrói para o céu parecem ter vindo de outra dimensão, onde a arquitetura se transforma em arte e ciência simultaneamente. Arquitetura escultórica, o design que desafia o vento e a lógica. Observamos uma ascensão de uma arquitetura que busca a identidade futurista, utilizando formas orgânicas e desafiando o tradicional arranha-céu retilíneo. A curiosidade é que o design incomum desses edifícios não é apenas uma escolha estética, mas sim uma solução engenhosa e brutalmente pragmática. A forma espiralada ou em loop é uma necessidade estrutural para resistir a forças externas extremas. A Shanghai Tower, com seus 632 metros, é o edifício mais alto da China. Seu design em espiral de 270 graus não é um capricho, mas um recurso crucial para reduzir a pressão do vento em 24% e garantir a estabilidade contra furacões e sismos. Outros levam a lógica da forma ao limite. O CCTV Headquarters, em Pequim, com sua forma de loop dobrado, parece desafiar a própria gravidade. O design não busca o céu, mas sim uma conexão contínua e complexa. Em Xangai, as 1000 árvores são um exemplo de fusão, uma montanha urbana que integra plantas e árvores em seus terraços, forçando a harmonia entre o concreto e a natureza. Essa busca pela escala e pela forma só é possível com um domínio ainda mais fundamental: a capacidade de controlar o que é maior que a humanidade, desde o poder da água até as fronteiras do universo. O domínio do cósmico e hidráulico, poder e observação. A última e mais profunda camada de descoberta revela uma engenharia que busca domar os rios lendários, como o Yangtze e o Amarelo, notório pelo lodo, para gerar energia e garantir a navegação, enquanto direciona a mesma ambição para a exploração do cosmos. A China utiliza a engenharia não só para construir, mas para mover rios e limpar a natureza em uma escala continental. A barragem de Três Gargantas, a maior usina hidroelétrica do mundo, fornece cerca de 2% do consumo total de energia do país. Para manter o tráfego fluvial, o guindaste de navios Golpitan é uma demonstração de força, capaz de içar navios de 3.000 toneladas sobre a barragem em menos de 40 minutos. No Rio Amaredo, a barragem Shaolongji não apenas controla o fluxo, mas libera água em alta pressão, limpando o leito do rio em um espetáculo de cascatas dramáticas. Em contraste com esse poder hídrico, a China construiu seu maior ouvido para o universo,
Escondido na província montanhosa de Guizhou, encontra-se o radiotelescópio FAST, o maior e mais sensível do mundo. Sua parabólica gigantesca é capaz de detectar sinais a incríveis 10 bilhões de anos-luz de distância. A mesma ambição que domina a água se volta para a observação da vastidão cósmica. Do microdetalhe da estação Lidziba, onde o trem atravessa a sala de estar de um morador, à imensa barragem de 3 gargantas que redefine um rio, a China reescreveu o manual da engenharia. Não há limite geográfico ou tecnológico que não possa ser superado com audácia e precisão. Descobrimos que debaixo de pontes, monumentos e edifícios existe uma segunda cidade de infraestrutura invisível, uma luta constante contra as forças da natureza para manter essa quimera futurista funcionando. A engenharia neste lugar é uma forma de arte. No horizonte noturno de Xangai, podemos ver o contraste final, o design em forma de pagode da Jinma Tower, ao lado da espiral fluida da Shanghai Tower, simbolizando a união perfeita entre a tradição milenar e o avanço tecnológico sem limites. Esta não é apenas a história de como a China constrói o futuro. É a história de como, ao domar o impossível e enfrentar o inevitável, ela redefine o que a engenharia humana pode ser. E enquanto o maglev nos leva a 431 km por hora, o próximo passo já está em planejamento, garantindo que a jornada da água de sul para norte pareça apenas o começo.